E se houvesse o amanhã? Continuação. Hoje é o grande dia. Tracy vai conhecer o pai de Charles. Bom, o pai de Charles parecia de fato um homem muito bem-sucedido. Era uma projeção do que Charles seria dentro de 30 anos. Tinha olhos castanhos, como os de Charles, queixo firme, uma orla de cabelos brancos. Tracy gostou dele imediato. Era o perfeito avô para seu filho. A mãe de Charles tinha uma aparência impressionante. Era um tanto baixa e corpulenta, mas apesar disso irradiava um ar de realeza. Ela parece firme e digna de confiança, pensou Tracy. Dará uma avó maravilhosa. A senhora Stanhope estendeu a mão. Minha cara, foi muita gentileza sua vir nos visitar. Pedimos a Charles que nos concedesse poucos minutos a sós com você. Não se importa, né? Claro que não. Se importa, declarou o pai de Charles. Sente-se, Tracy, não é mesmo? Isso mesmo, senhor. Os dois se sentaram no sofá diante dela. Por que isso, como se estivesse prestes a sofrer um interrogatório? Tracy podia ouvir a voz da sua mãe. Meu bem, Deus jamais lhe dará algo com que não possa lidar. Basta apenas que dê um passo de cada vez. O primeiro passo de Tracy foi um sorriso amarelo, porque naquele instante podia sentir o fio corrido na meia calça subir para o joelho e tentou escondê-lo com as mãos. Pois muito bem, a voz do Sr. Stanhope era vigorosa. Você, Charles, quer se casar? A palavra querem perturbou Tracy. Certamente Charles lhes dissera que iam se casar? Isso mesmo, murmurou Tracy. Você e Charlie não se conhecem há muito tempo, não é? Perguntou o Sr. Stanhope, e Tracy fez um esforço para reprimir o ressentimento. Eu estava certa. Será um interrogatório. Tendo o suficiente para saber que nos amamos, Sr. Stanhope. Amor? Disse o Sr. Stanhope. A senhora Stanhope interveio? Para ser franca, Sra. Whitney, a notícia de Charles foi um choque para o pai dele e para mim. Ela sorriu indulgentemente. Charles lhe falou sobre Charlotte, não é mesmo? Ela percebeu a expressão no rosto de Tracy e se apressou em acrescentar. Entendo. O fato é que ele e a Charlotte cresceram juntos, sempre foram muito ligados e, francamente, todos esperavam que anunciassem seu noivado este ano. Não havia necessidade de uma descrição de Charlotte. Tracy podia perfeitamente imaginá-la. Morava na casa do lado, rica, do mesmo meio social de Charles. Todas as melhores escolas, adoravam cavalos e ganhavam taças. Fale-nos a respeito de sua família, sugeriu o Sr. Stanhope. Por Deus, esta é uma cena do filme de madrugada na televisão, pensou Tracy irritada. Sou a personagem da Rita Hayworth. Encontrato-me pela primeira vez com os pais de Cary Grant. Preciso de um drink. Nos filmes antigos, o mordomo sempre parece socorro com uma bandeja de drinks. Onde nasceu minha cara? Perguntou o Sr. Stanhope. Na Louisiana. Meu pai era mecânico. Não havia necessidade de acrescentar isso. Mas Tracy foram incapaz de resistir. Que eles fossem para o inferno. Ela tinha o maior orgulho do pai. Mecânico. Isso mesmo. Ele abriu uma pequena fábrica em Nova Orleans e transformou numa das grandes companhias em seu setor. Quando papai morreu há 5 anos, minha mãe assumiu o comando da empresa. O que é essa? Ah, a companhia produz canos de descarga e outras peças de automóveis. O senhor e a senhora Stanhope trocaram um olhar e murmuraram em uníssono. Ah, o tom deles deixou Tracy tensa. Quanto tempo precisarei para amá-los? Perguntou a si mesma. Olhou para os dois rostos e passíveis à sua frente. E, para seu horror, começou a balbuciar meio contrafeita. Tenho certeza que gostarão muito de minha mãe. Ela é bonita, inteligente, simpática. Uma mulher do sul, bem pequena e claro.
mais ou menos de sua altura, Sr. Staiope. As palavras de Tracy ficaram pairando no ar, sufocadas pelo silêncio opressivo. Ela soltou uma risadinha tola, que se desvaneceu sob o olhar severo da Sra. Staiope. Foi o Staiope quem rompeu o silêncio, dizendo, sem qualquer emoção, Charles nos disse que você está grávida? Como Tracy gostaria que ele não tivesse revelado isso? A atitude dos seus pais era de franca desaprovação. Era como se o filho nada tivesse a ver com o que acontecerá, e eles faziam que tivesse estigmatizada. Sei agora o que deveria ter usado, pensou Tracy. Uma letra escarlate. Não compreendo como atualmente e a senhora Staiope não pode continuar a falar porque, nesse momento, Charles entrou na sala. Tracy nunca em toda a sua vida se sentiria tão contente por ver alguém. E então, disse Charles irradiante, como estão se dando? Tracy levantou, correu para os seus braços. Muito bem, querido. E ela se aconchegou a ele, pensando, graças a Deus que Charles não é como os pais. Nunca poderia ser como eles. São pessoas de mentalidade tacanha, snobs e frias. Houve uma tosse discreta por trás deles e o mordomo se adiantou com uma bandeja de drinks. Tudo acabará feliz, disse Tracy a si mesma. Este filme terá um final feliz. Acredito. Após o jantar, Tracy ficou muito nervosa e pensou que eles têm todo o direito de estar preocupados com a mulher com quem o filho vai casar. Charles herdará a empresa um dia e é importante que ele tenha a esposa certa. E Tracy prometeu a si mesma e ele terá. Gentilmente, Charles pegou a mão dela, que tossia guardanapo. Por baixo da mesa sorriu e deu uma piscadinha de olhos. O coração de Tracy se reanimou. Tracy, preferimos um casamento simples, disse ele. Não diga bobagem, interrompeu o Sr. Staiope. Nossa família não tem casamento simples. Haverá dezenas de amigos que desejarão vê-los se casar. Ela fez uma pausa, olhando para Tracy como se avaliasse sua expressão. Talvez devemos providenciar para que os convites do casamento sejam expedidos imediatamente. Uma pausa e depois, de alguma reflexão, ela acrescentou. Isto é, se for aceitável para você. Claro que é. Haveria mesmo um casamento. Por que cheguei na dúvida disso? O Sr. Staiope disse. Alguns dos convidados virão do exterior. Tomarei a providência para que fiquem hospedados em nossa casa. O Sr. Staiope indagou. Já decidiram onde passarão a lua de mel? Charlie sorriu. Essa é uma informação confidencial, papai. Ele apertou a mão de Tracy enquanto a senhora Staiope perguntava quanto tempo de lua de mel estão planejando. Cerca de 50 anos, respondeu Charles. Para Tracy, tanto faz. Não fazia a menor diferença para ela se Charles não tivesse dinheiro algum, mas admitiu para si mesma que seria uma vida bastante agradável. E falou ele. Espero que a noite não tenha sido muito difícil para você, Tracy. Mamãe e papai podem ser às vezes um pouco irredutível. Ou não, eles foram maravilhosos, mentiu Tracy. Ela estava exausta da atenção. Mas mesmo assim, indagou quando chegaram à porta de seu apartamento. Não vai entrar, Charles? Ela precisava aconchegar-se em seus braços e tinha vontade de lhe dizer, eu amo você, querido, e ninguém neste mundo jamais poderá nos separar. Esta noite não será possível, disse ele. Terei uma manhã sobrecarregada. Tracy ocultou seu desapontamento e compreendo, querido. Falei com você amanhã. Ele deu-lhe um beijo rápido e Tracy observou-o afastando-se pelo corredor. O apartamento estava em chamas e o som insiste das sirenes dos bombeiros interromperam o silêncio da noite. Tracy levantou-se abruptamente na cama, tonta de sono, farejando por fumaça no quarto, às escuras. A campainha continuou a tocar e então ela percebeu que era telefone.
O relógio na mesinha de cabeceira informava que era 2:30 da manhã. Seu primeiro pensamento de pânico foi que alguma coisa acontecerá com Charles. Ela atendeu o telefone bruscamente. Alô? Uma voz distante indagou. Tracy Whitney? Ela hesitou. Se era um telefonema obsceno. Quem está falando? Aqui é o Tenente Miller, do Departamento de Polícia, Nova Orleans. Estou falando com Tracy Whitney? Ela mesma. O coração de Tracy começou a disparar. Infelizmente, tenho uma má notícia a lhe dar. A mão de Tracy apertou o telefone com toda a força. É sobre sua mãe. Ela? Mamãe sofreu algum acidente? Ela está morta, senhora Whitney. Não. Foi um grito. Devia ser um trote. Algum maluco tentando assustá-la. Não havia nada de errado com sua mãe. Ela estava viva. Eu amo muito você, Tracy. Muito mesmo. Detesto ter que lhe dar a notícia desse jeito, senhora Whitney. Era real. Era um pesadelo. Mas estava acontecendo. Ela não podia falar. A mente e a língua ficaram paralisadas. Alô? Está me ouvindo, senhora Whitney? Alô? Pegarei o avião.